com satisfação que convidamos para participar deste estudo do capítulo 33 do livro de Êxodo. No capítulo anterior nós vimos uma grande tragédia na história do povo de Israel. Quando eles, assustados, eles resolvem adorar um falso Deus, pensando que Deus havia dado fim a Moisés e que assim eles estariam desprotegidos. Neste capítulo 33, nós vamos ver o processo de uma reaproximação de Deus para com o povo. Nós vamos fazer a leitura dos 3 primeiros versículos. O Senhor Deus disse a Moisés: saiam deste lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaque, a Jacó e aos seus descendentes. Eu mandarei um anjo para guiar você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Vocês irão para uma terra boa e rica, porém eu não irei, pois vocês são um povo teimoso, e eu os poderia destruir no caminho. Moisés havia orado a Deus, intercedendo pelo povo, e Deus ouviu a oração. Deus havia feito uma promessa, e ele se mantinha fiel à sua promessa. Promessa esta que ele havia feito aos patriarcas. E esta é a razão por Deus não destruir este povo. Ele manteve a promessa de um Salvador para todos os pecadores, e incluídos nestes até mesmo os idólatras israelitas. Mesmo que este seu perdão não isentasse o povo de sofrer penalidades por isso. Em seu juízo, Deus mandou anunciar, através de Moisés, que ele retiraria a sua presença do meio do povo. O propósito de Deus era levá-los ao reconhecimento do seu erro e a um completo arrependimento. Dos versículos 4 até o versículo 6. Quando Moisés deu essa mensagem aos israelitas, eles começaram a chorar e ninguém usou mais as suas joias. Então o Senhor mandou que Moisés dissesse a eles: vocês são um povo teimoso. Se eu fosse junto com vocês, mesmo que fosse por apenas um momento, eu os destruiria completamente. Agora, tirem as suas joias, eu vou resolver o que fazer com vocês. Assim, depois que os israelitas saíram do Monte Sinai, não usaram mais joias. A ameaça de Deus surtiu efeito. O povo caiu num profundo arrependimento, demonstrado através do seu choro, da sua tristeza, e começaram a ter uma relação diferente com Deus, ouvindo e obedecendo a Ele. A partir dali, do Monte Horebe, eles deixaram de usar qualquer tipo de adorno, demonstrando com isto o seu comportamento entristecido, assim como que se estivessem de luto. Seguindo na leitura a partir do versículo 7. Sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda sagrada a certa distância fora do acampamento. Ela era chamada de Tenda da Presença de Deus. E quem quisesse consultar o Senhor ia até lá. Quando Moisés saía para ir à tenda, o povo ficava na porta das suas barracas olhando para Moisés até que ele entrasse. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda. E da nuvem o Senhor falava com Moisés. Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda,
todos se ajoelhavam. O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento. Porém, Josué, filho de Num, o moço, que era o auxiliar de Moisés, ficava na tenda. A própria tenda de Moisés passou a servir de santuário, enquanto que o povo estava neste processo de ajuste da sua relação com Deus, e até que chegasse a ser construído um santuário definitivo. O povo ele precisava ter plena consciência da sua culpa e que havia causado essa separação de Deus. Moisés ele queria manter aberto este caminho para a renovação da aliança com Deus. Ao invés de seguirem as suas próprias ideias, estavam sendo treinados a consultar a vontade do Senhor. E assim que todo aquele que tivesse alguma dúvida, alguma questão, ele levava o seu assunto à presença de Deus. A partir do versículo 8, é descrito o ritual que eles passaram a obedecer toda vez que Moisés se dirigia à tenda do santuário, à sua tenda. Este era, na verdade, um sinal do seu arrependimento. Eles ficavam de pé em frente às suas tendas e acompanhavam Moisés em sua caminhada até o santuário. Quando Moisés estava na tenda, Deus comparecia à porta de sua tenda numa forma de uma nuvem. E ele tratava diretamente com Moisés como um amigo, falando e orientando este amigo, mesmo que não demonstrando assim a plenitude da sua glória. A Josué coube o cuidado pelo santuário de dia e de noite. Com este relato nós aprendemos que a infidelidade, a idolatria, ela exclui a pessoa da comunhão com Deus. Que todos os transgressores, eles fecham, eles interrompem o seu tratado, a sua relação com Deus. E o retorno disto se dá unicamente através do arrependimento sincero e disposto à correção de sua vida. Continuando no versículo 12. Moisés disse a Deus, o Senhor: é verdade que me mandaste guiar este povo para aquela terra, porém não me disseste quem é que irá comigo. Disseste que me conheces bem e que estás contente comigo. Agora, se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolheste esta nação para ser tua. Uma vez que o povo deu provas do seu arrependimento, da sua mudança de coração, Moisés ousou novamente interceder por este povo e, se possível, conseguir com que a misericórdia de Deus se voltasse novamente a este povo como nos tempos de antigamente. Moisés se baseia na demonstração de Deus para com ele, onde Deus havia declarado o seu amor para com Moisés. E ele se fia nisto para ousar questionar a Deus com respeito a como haveria de prosseguir. Assim, nós cristãos também podemos comparecer diante de Deus e ousar nos nossos pedidos junto a Deus, não porque sejamos merecedores de qualquer coisa, mas graças àquilo que o próprio Deus fez por nós através de seu Filho, nos reconciliando com Ele. E é graças a isso que nós podemos elevar a Deus constantemente
as nossas súplicas. Moisés queria saber qual era a intenção de Deus para com o seu povo. Como Deus haveria de guiar este povo e a maneira como o anjo do Senhor haveria de assumir a liderança. Em Deus atendendo a sua oração, ficaria também confirmado que ele, Moisés, encontrara graça aos olhos do Senhor. No versículo 14, Deus disse: eu irei com você e lhe darei a vitória. Então Moisés respondeu: se não fores com o teu povo, não nos faças sair deste lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. O anjo da promessa, o filho do próprio Deus, devia ser o guia do seu povo. Sob sua liderança, o povo deveria alcançar a terra da promessa e lá se fixar numa vida de paz e de fartura, como posteriormente está descrito no livro de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 20. O Senhor, por isso, então, ouviu a oração do seu servo. Um comentário interessante no versículo 15 é que Moisés diz que se Deus não os acompanhasse, que não fizesse com que eles saíssem daquele lugar, seria melhor morrer no deserto de que continuar a jornada sem a presença do Senhor. A presença do Senhor seria um sinal, uma garantia para Moisés e para o povo de que o Senhor realmente perdoara o seu grande pecado e que a sua misericórdia estava com eles. A direção visível de Deus seria um sinal para todas as pessoas que Israel continuava sendo a nação escolhida do Senhor Deus. Continuamos no versículo 17. O Senhor Deus disse a Moisés: vou atender o seu pedido porque conheço você bem e você conseguiu a minha aprovação. Aí Moisés suplicou: por favor, deixe que eu veja a tua glória. Deus respondeu: eu farei com que todo o meu brilho passe diante de você e direi qual é o meu nome sagrado. Eu sou o Senhor, e terei compaixão de quem eu quiser e terei misericórdia de quem eu desejar. A intrepidez da fé demonstrada por Moisés venceu até mesmo o Senhor, e ele cedeu ao seu pedido, porque prezava Moisés com um amor extraordinário. O sucesso de Moisés o tornou tão ousado que ele desejou ver uma revelação de Deus, na totalidade dos seus atributos, algo semelhante ao que o profeta Isaías descreve na visão que ele teve em seu livro, no capítulo 6. No versículo 19, Deus responde a Moisés de que ele haveria de revelar a ele a sua majestade. Seria uma revelação suficiente que haveria de completar todo o desejo de Moisés de ver a sua glória. E esta revelação de Deus é um ato da graça e da misericórdia de Deus, que acontece por iniciativa de Deus e não por mérito de qualquer pessoa e muito menos até mesmo de Moisés, mesmo que Moisés tenha encontrado graça diante de Deus. E os versículos finais deste capítulo 33, versículo 20 e seguintes: e disse ainda: não vou deixar que você veja o meu rosto.
pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Mas aqui há um lugar perto de mim, onde você poderá ficar em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa rachadura da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu passe. Depois tirarei a mão e você me verá pelas costas, porém não verá o meu rosto. Moisés não podia suportar olhar para a revelação plena da glória de Deus. Nenhuma pessoa mortal e pecadora poderia sobreviver a uma olhadela que fosse da face do Santo Deus. É somente para depois que nos tornarmos participantes da natureza divina, segundo palavras do apóstolo Pedro na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 4. Quando nós estivermos no estado de glorificação, como o apóstolo Paulo descreve aos Filipenses, capítulo 3, versículo 21, aí sim nós veremos a Cristo, a Deus, face a face, como ele é, diz o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 3, o versículo 2. Moisés ficaria de pé na cova ou na fenda de uma rocha, e o poder protetor do Senhor deveria proteger aos olhos e a face de Moisés. Moisés apenas haveria de ver o reflexo da glória do Senhor, o que seria o suficiente para fazer com que ele pudesse ter uma concepção da incomparável beleza e da excelência da majestade divina, assim como haveria depois desta vida, na gloriosa vida eterna lá nos céus. Para nós cristãos, este é um assunto que nos consola muito, pelo fato de que Deus revelará também assim a nós a sua glória. O Salvador Jesus Cristo é que nos possibilita isto com sua obra redentora realizada no alto da cruz. Este é o estudo, então, do capítulo 33 de Êxodo. Para nós cristãos que diariamente pecamos contra Deus, que transgredimos a sua vontade, que muitas vezes nos vemos afundados numa situação desesperadora, resta-nos o consolo de podermos nos identificar com o povo de Israel, que também pecou gravemente contra Deus. E depois disto, Deus criou situações nas quais Deus permitiu que o povo fosse se aproximando dele, até que chegassem à plena compreensão do seu erro, que se sentissem afundados nesta miséria espiritual, mas Deus lhes abre a oportunidade de um reencontro, uma possibilidade de perdão, e após o seu reconhecimento e após a sua tristeza, eles encontram novamente nas promessas de Deus este reencontro com Deus. Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, também se aproxima de nós e faz com que o seu Espírito Santo opere em nós a fé, que nos assegura que aquilo que Cristo realizou passa a ser nosso e é colocado positivamente em nossa conta, dando-nos assim o perdão e com isto também a garantia da salvação eterna. Amém.